Olá amigos, bem-vindo mais uma vez ao canal Está Direto. Vamos para mais um vídeo. E se é a tua primeira vez aqui, antes que a gente possa começar, eu já peço para que você possa estar aí fazendo a tua assinatura no canal, ativando o sininho para que você receba notificações dos vídeos, né? E se você já está nos visitando há mais um tempo, que você possa ver o vídeo até o final, que você comente o vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike caso você não goste, compartilhe o vídeo para que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas. Hoje eu quero estar comentando com vocês o conflito, né, que está ocorrendo em Israel, na faixa de Gaza, com o grupo Hamas. E antes de comentar a respeito disso, eu quero falar sobre uma passagem bíblica que tem tudo a ver com o que está acontecendo lá. E no decorrer do vídeo você vai entender um pouco mais a respeito. Estou lendo com vocês uma passagem de Gênesis 25:10, que diz: o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão, Sara, sua mulher. Essa passagem fala a respeito do sepultamento de Abraão e Sara, foram feitos pelos seus dois filhos, Ismael e Isaac, e ela fala a respeito de um campo que Abraão comprou. E é interessante a gente entender a respeito disso, por quê? Porque a terra de Israel, né, a terra prometida, ao contrário de que muitos pensam, essa terra ela não foi simplesmente conquistada. Abraão comprou as terras. Tanto Abraão como Jacó, eles compraram terras. Você vai ver essas narrativas dessas compras em vários versículos bíblicos no decorrer de Gênesis. Então essas terras, elas eram deles por direito legal, por compra, tá? E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que Israel, né, que na verdade foi o nome que Jacó recebeu de Deus, e através desse nome foi fundada a nação de Israel, eles têm um direito legal sobre aquela terra, um direito de compra, de propriedade. Então, muitas pessoas acham que eles invadiram aquela terra, quando na verdade não, eles compraram, né, essas terras e parte delas foram conquistadas, né? Elas foram conquistadas através de batalhas, e era comum, né, esse tipo de conquista naquele tempo. Então essa passagem ela vai nos mostrar justamente que era terra prometida aos hebreus quando estavam escravos no Egito, mas essa terra era uma terra herança, tá? Era uma herança que eles tinham direito tanto de Abraão como de Isaac e Jacó, que são os patriarcas de Israel, ok? E logo após a vinheta nós teremos um vídeo e eu vou estar falando mais a respeito desse assunto. Valeu? Bem, nós vimos aí um vídeo sobre os ataques que Israel sofreu, né, e como ele se defendeu dos mísseis que foram lançados pelo grupo do Hamas, né. No final do vídeo teria um vídeo especificamente só sobre isso, tá? E nós vamos entender um pouco desse conflito. Para que a gente possa compreender o conflito entre a nação de Israel e os demais países árabes, nós devemos saber onde tudo começou. Essa história ela está nos capítulos 16 e 17, né, de Gênesis, quando Sarai, mulher de Abraão, lhe entrega, né, sua serva, a Agar, né, para que Abraão concebesse nela um filho. Então ela concebe uma criança de uma relação que ela teve com Abraão, cuja essa criança recebe o nome de Ismael.
E Ismael quer dizer Deus ouviu, conforme está escrito nos capítulos Gênesis 16, 11 e 12. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor te ouviu, ou ouviu-te a tua aflição. E ele será homem feroz, ou jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face dos seus irmãos. Ismael foi pai de 12 príncipes, que são os patriarcas de todo o povo árabe, assim como Israel, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, foi o pai das 12 tribos de Israel. Conforme nós lemos na passagem da Bíblia, que diz que um seria contra o outro e vice-versa, né? Haveria sempre ali um conflito, ou, né, seja, né, os dois são antagônicos desde o princípio. O que ocorre em 70 depois de Cristo? O general Tito marchou contra Israel e destruiu Jerusalém, né? A segunda destruição do templo ocorreu também nessa invasão de Israel, e houve, né, a segunda diáspora, né, quando o povo todo saiu de Israel e o povo judeu se espalhou pela região da Ásia, da África e da Europa, e o povo ficou fora, né, do seu país de origem, quase 2000 anos na verdade. E somente em 1948 é que o Estado de Israel ele é criado após a Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, que o nazismo matou mais de 6 milhões de judeus. Então, em 1948, diante de uma resolução da ONU, foi todo um planejamento, um trabalho, né, de um grupo de judeus chamados zionistas, né? E aí o povo judeu eles voltam para sua terra. Porém, quando eles voltam para sua terra, o que acontece? Essa terra está habitada, né, pelos árabes. Quem eram esses árabes? Né? Pessoas que vieram de várias regiões. Isso daí, né, a gente vai estar vendo num vídeo a seguir que eu vou colocar. A resolução da ONU não agradou os inimigos de Israel, entre eles o Egito, a Síria, o Líbano e o Iraque, né? Quem são esses países, né? São os descendentes de Ismael, né? O pai dos 12 príncipes. Então, eles povoaram aquela nação, e todos os conflitos que Israel teve durante toda a sua história, e você vai ver isso no Antigo Testamento, né? Esses povos inimigos, eles eram os descendentes de Ismael, e esse conflito, né, que se deu no Velho Testamento, ele continua até hoje. Então, vou estar colocando uns mapas para a gente se orientar, né, a respeito da localização. No primeiro mapa você vai estar vendo aí aonde se localiza Israel, né, o pedaço de terra de Israel, na divisa com o Egito, com a Jordânia, a Síria e o Líbano, né? Então são esses os países que têm fronteira com Israel. E aí você vê essa parte de terra um pouquinho mais clara, né, menos acinzentada, que pertence a Israel, né? E você vai ver muito pequenininho, um estreitozinho, né, aliás, que é no litoral de Israel, que é a famosa faixa de Gaza. Esse outro mapa você vai ver, né, todo o estado de Israel, aí, o país, nessa cor amarelada, tá? E aí você vai ver no cantinho, com essa parte escrito roxo, né, Gaza, que é aonde se dão a maior parte dos conflitos. E por quê? Porque essa faixa de Gaza, ela é povoada tanto por judeus quanto também pelos palestinos. Então é uma área em que todos ali vivem juntos ali, né, juntos e misturados. Só que é um povo inimigo, motivos de conflitos pela questão da religião, pela questão histórica, né, pelas questões políticas. A gente sempre vai estar vendo eles entrarem em disputas por conta desse pedaço de terra, desse território. Esse outro mapa ele vai nos dar uma ideia, né, das ocupações, né? O Estado de Israel, 1948, áreas ocupadas por Israel, né, que é essa verde bem clarinho,
esse verde mais escuro que é ocupado pela Cisjordânia, que é o povo árabe, e a faixa de Gaza ali, né, que é ocupada pelos palestinos, né, que são muçulmanos oriundos do Egito, tá? Para você ter um pouquinho mais de noção, você vai ver o mapa de Israel novamente e esse estreito de terra, né, verde, onde tem uma setinha falando faixa de Gaza, que é justamente aí onde está, né, a área de conflitos entre Israel e o povo árabe. Os últimos conflitos que ocorreram entre Israel e o Hamas foram durante o governo do Barack Obama, cujo seu vice era o Joe Biden. E aí nós tivemos a sucessão do Barack Obama pelo Donald Trump. O Donald Trump é um apoiador de Israel e não houve conflitos. É interessante que após 3 meses do governo Biden, e nós estamos vendo aí a volta dos conflitos entre o Hamas e o povo de Israel. A gente vai entender o porquê diante dessa manchete que eu vou estar colocando para vocês do jornal La Direita Diário, né? Jornal espanhol. E aí você vai ver essa notícia: Estados Unidos financiou os ataques a Israel. Biden aprovou em abril uma doação de 235 milhões de dólares para as autoridades palestinas. Então, esses 235 milhões de dólares que foi enviado pelo governo americano através de Joe Biden, né, para os palestinos, ele foi como uma ajuda. Ele acaba repassando esse valor, né, para o Hamas, que é esse grupo terrorista, e o Hamas acaba pegando esse valor, comprando em armamento, comprando mísseis, né, e usando isso contra Israel. E a pergunta que nos fica é: qual o interesse de Biden nesse conflito, né? Já sabendo que essas ajudas enviadas para lá acabam servindo para financiar a guerra, financiar o terrorismo do Hamas, né? Diante disso também, porque é tão importante para nós ficarmos atentos ao que acontece em Israel. Israel é um relógio, né? Funciona como um relógio para nós, como uma bússola, né, a respeito das escrituras sobre o Apocalipse. Porque tudo que está referente ao Apocalipse está conectado com as coisas que acontecem em Israel. Então, é muito importante que nós fiquemos atentos. Por quê? Porque o que o livro de Apocalipse aponta é que tudo vai acontecer a partir de Israel, né? Então, assim, estão havendo esses conflitos, mas para quê? Para que, através desses conflitos, possa ser assinado posteriormente aí um acordo de paz, e esse acordo de paz que vai ser firmado será um acordo de paz de 7 anos, que é o que aponta Apocalipse, para que a partir do momento desse acordo de paz, do que a Bíblia diz que é o início do reinado do anticristo. Para você que é cristão, que não gosta de política, eu lamento te dizer que tudo que acontece no mundo hoje relacionado à política, né, vai estar ligado ao que está escrito na palavra de Deus, nas escrituras do Apocalipse, né, com Israel, com o resto do mundo e também com o Brasil. Então, por isso que é tão importante a gente ficar ligado e acompanhando tudo que está acontecendo, ok? Então, eu vou deixar com vocês aí um vídeo do pastor Malafaia, o qual ele fala muito bem a respeito da situação de Israel, e logo após um vídeo que fala do Domo de Ferro de Israel, né, como que é o sistema de defesa de Israel, que também eu acho muito interessante, beleza? Então, por hoje é só. Lembrando sempre que informação é poder e conhecimento é liberdade. Deus, pátria e família. Até o próximo vídeo. Obrigado. Povo abençoado do Brasil, eu vou falar a verdade sobre Israel e terroristas palestinos. Mas antes, eu quero trazer aqui um pequeno histórico para você entender. Quem fundou Jerusalém há mais de 3.000 anos foi o rei Davi. Jerusalém nunca na história foi capital de Estado árabe. Os palestinos que habitam agora naquela região, eles foram trazidos, são árabes, que foram trazidos no período do Império Otomano, foram trazidos do Iraque, do Egito e da Arábia Saudita. Eles não pertencem àquelas civilizações da época que o povo judeu conquistou esse território. Girgazeu, Jebuseu, Eteu, Cananeu, Eveu. Essas civilizações foram extintas. A única que existe é o povo judeu.
Um outro dado: de todos aqueles territórios que árabes ocupam, Israel ocupa 0,92%. Isso aí, menos de 1% é território de Israel. Essa aqui é uma verdade total que você precisa saber. Quem está atacando Israel não é o povo palestino, é o grupo terrorista Hamas, que ocupa a faixa de Gaza e mantém aquele povo refém. São tão covardes que colocam crianças e mulheres como escudo, colocam lançadores de mísseis perto de escola, shopping e da população, para vocês verem o nível da maldade e da covardia. Não são os outros palestinos das outras áreas, é o grupo terrorista Hamas que prega a aniquilação do Estado de Israel, que está atacando o Estado soberano de Israel. Esses terroristas já lançaram mais de 1.000 mísseis, vocês estão vendo aí, contra Israel, a partir da faixa de Gaza. Se Israel não tivesse a tecnologia militar para neutralizar, esses mísseis tinham devastado Israel. Vocês querem o quê? Que Israel mande flores para eles? Um princípio militar, minha gente. Toda reação é maior do que a ação para neutralizá-la. Ah, deu um tiro, eles vão dar um tiro? Não. Deu um tiro, recebe 1.000. Essa que é a verdade que você precisa entender. Vem o PT com nota dizendo que Israel tem que cessar a agressão e partir para o diálogo? Vocês são cínicos ou apoiam terroristas? É Israel que está sendo agredido por terroristas, sendo um Estado soberano. E outra, essa conversa que a ONU fez uma resolução que tem que criar 2 Estados, quantas resoluções da ONU foram quebradas pelos Estados Unidos, Rússia e China? E outra, por que a ONU não determina a criação de um Estado curdo num pedacinho de terra do Irã, do Iraque e da Turquia, que ninguém abre mão? Por que a ONU não determina a criação do Estado basco, separado da Espanha? Conversa fiada. Jerusalém é a eterna, indivisível capital do Estado de Israel. Que Deus tenha misericórdia desses povos. Deus abençoe você. O Domo de Ferro é o sistema de defesa antimísseis de Israel para destruir em pleno voo os foguetes de curto alcance. É capaz de interceptar mísseis em um raio de 4 a 70 quilômetros e foi projetado para funcionar em qualquer condição climática. A primeira parte foi instalada em março de 2011, próxima da cidade de Beersheba, no sul, a 40 quilômetros da faixa de Gaza. Outras partes têm o objetivo de cobrir totalmente o território israelense. O tiro inimigo é detectado por um dos radares móveis em um raio de 70 quilômetros. O tipo de míssil é identificado. Sua trajetória é analisada por um computador de gestão de combate e controle de armamentos. Ele calcula o ponto de impacto provável. Se a direção for uma zona habitada, o sistema decide interceptá-lo. Os alvos são abatidos em pleno voo por um dos 3 lançadores de mísseis. Cada um é equipado com 20 mísseis de interceptação. O custo de um míssil é estimado em cerca de $50 mil.